Geografia Bíblica. Aula 10. Principais cidades da Judéia. Jericó, Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Jericó é uma das mais antigas cidades vivas do planeta. Está situada no Vale do Jordão, pertencendo à região conhecida no Novo Testamento como Judéia. Essa cidade fica ao norte do Mar Morto e no tempo em que os hebreus peregrinavam no deserto, ela era grande e muito fortificada e próspera, e defendida por expressivas muralhas e enormes portas de considerável resistência. Jericó foi a primeira cidade da Palestina a ser conquistada depois que os hebreus retornaram para Canaã. Essa incrível cidade do mundo bíblico sobreviveu a inúmeros domínios estrangeiros que estiveram sobre o domínio da Palestina, tais como os romanos, os bizantinos, os árabes, o Império Otomano, o Império Britânico e outros. Nos dias atuais, a cidade de Jericó é controlada pela Autoridade Palestina. A cidade de Jericó representava uma grande conquista a ser alcançada por Israel no tempo em que os judeus retornaram à Palestina. Sua conquista só se tornou possível através da ação divina. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. principais cidades da Judéia. Belém. Belém. E subiu também José da Galileia, na cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Essa é uma das mais importantes cidades da Judéia e é várias vezes citada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A fundação dessa cidade remonta ao tempo mais primitivo da história bíblica. Belém de Judá é uma antiga cidade construída sobre uma colina, situada no sul da Palestina, no caminho que desce para Hebrom, próxima a Jerusalém.
A cidade de Belém existe desde o tempo do patriarca Jacó. Nas suas vizinhanças foi sepultada Raquel, esposa de Jacó. É também chamada de Cidade de Davi, pois ali viveram os seus antepassados. Foi também de Belém que veio o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. A cidade de Belém atualmente é pequena e seus habitantes são de maioria palestina. Seu nome traz como significado Casa do Pão. Podemos perceber que a região onde se localiza a cidade de Belém era relativamente fértil nos tempos bíblicos. Através dos escritos sagrados, percebemos que ali era comum o cultivo de vinhas, amendoeiras e campos de cultiváveis diversos. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Principais cidades da Judéia. Betânia, Betânia, Existiram duas pequenas cidades de nome Betânia no período do Novo Testamento. Uma situada à margem oriental do Rio Jordão, que, diga-se de passagem, é o provável local do batismo de Jesus, também chamado de Betábara. E a outra Betânia ficava na Judéia, do outro lado do Monte das Oliveiras, bem próxima a Jerusalém. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Lázaro, o amigo de Jesus, e suas irmãs moravam na Betânia próxima a Jerusalém, local que era uma espécie de refúgio do Mestre. O nome dessa aldeia traduz uma ideia tipo celeiro ou ainda casa de tâmaras. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Principais cidades da Judéia. Hebrom, Hebrom, Situa-se a cerca de 40 quilômetros ao sul de Jerusalém, às portas do Néguebe. Hebrom era a passagem obrigatória das caravanas e dos exércitos que frequentemente se movimentavam na Palestina nos períodos antigos. No tempo dos patriarcas, aparece com o nome de Kiriat Arba. Abraão acampou-se perto desse importante lugar, na montanha de Judá. Hebrom é uma região tida por solo sagrado para os judeus, pois ali foram sepultados os ossos dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó.
E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Principais cidades da Judéia. Com relação às principais cidades da Judéia, ainda poderíamos destacar as seguintes: Betfagé, que era de fato uma aldeia próxima a Jerusalém, situada sobre o Monte das Oliveiras. Efraim, Essa era uma cidade situada mais ao norte, tomando como base a cidade de Betânia. Emaús, Essa pequena cidade ficava ao norte da Judéia, a cerca de 12 quilômetros de distância de Jerusalém. Os territórios da Palestina. a Palestina dividida em territórios. A Judéia.